Olá, meu querido amigo. Olá, meu irmão. Olá, família. A graça e a paz, tudo bem? Hoje eu queria trazer um assunto bastante relevante nesses últimos dias. Um estudo sobre avivamento. É uma mensagem bem breve, tá? Porque eu sei que vídeos compridos torna-se cansativo, né? E muitas vezes as pessoas elas não têm paciência. Então eu quero ser bem breve nesse assunto, objetivo. Se essa mensagem ela edificou a sua vida, eu peço para que você compartilhe, ajude a gente aí nesse intuito de sempre estar semeando no reino, para que a verdade e a palavra dele venha a ser reconhecida, venha a ser conhecida também, né? Pois bem, depois no final eu quero estar orando com você, tá? Então eu peço para que você preste bastante atenção. Talvez essa mensagem você nunca ouviu ou você não vai encontrar sobre isso que a gente vai estar falando, tá? Quando nós falamos sobre avivamento, nós já lembramos do livro lá do profeta Abacuque. Eu tenho ouvido muitas coisas sobre avivamento desde o tempo em que nós iniciamos a nossa jornada no Evangelho. E sempre se falou um tema um tanto deturpado, né? Que as pessoas às vezes entendem avivamento, avivar, derramar no Espírito e aquela coisa toda, né? Eu pesquisei a Sagrada Escritura de ponta a ponta, tá? Porque nós precisamos primeiramente pesquisar. Não adianta eu trazer aqui um versículo isolado, né? E eu fazer um vídeo qualquer toda semana e sendo que não preenche, né? Não alimenta, não edifica a sua vida. Então nós estudamos, nós pesquisamos para que venha preencher esse vazio que talvez está faltando na sua vida, tá? O único versículo que nós encontramos dentro das Sagradas Escrituras sobre avivamento está lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo de número 2. A maioria das Bíblias hoje, ela é do João Ferreira de Almeida, né? Nos meus vídeos passados eu já falei sobre esse personagem, né? Ele foi um padre católico, na qual ele traduziu as primeiras versões da Bíblia em um tanto meio estranho, né? Bom, o que está aí na sua mão, talvez, está nessa versão aqui, ó. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, hoje os líderes pegam esse versículo e faz o quê? Eles chamam o povo para um novo avivamento, para uma campanha, para um congresso, um derramar no Espírito e aquela coisa toda. Nós entendemos que o Pai ele já fez todas as coisas. Ele já enviou o teu Filho, já enviou o Consolador, então tudo já foi feito. E às vezes o homem, no tocante à sua ignorância, ele quer às vezes inventar coisas, né? Tirar versículos isolados da palavra e assim querer lhe apresentar um novo evangelho, visto que o evangelho ele já é completo. Nós vemos em diversas passagens que aquele que lançar um novo fundamento, ele seja anátema, porque o fundamento ele está baseado na qual aquilo em que Paulo, o último apóstolo, ele ministrou para as igrejas, baseado tão somente nos ensinamentos do Messias, o nosso Salvador. Bom, Abacuque, o tema central do livro é o justo viverá sempre pela sua fé. O interessante é que no capítulo 1 e 2, Abacuque faz duas perguntas. A primeira pergunta do profeta é: como, ó Deus, poderia deixar o seu povo rebelde escapar sem o devido castigo? Aí o próprio Deus responde:
mostrando-lhe que dentro em breve estaria usando a própria Babilônia para castigar Judá. E a segunda pergunta de Abacuque segue-se imediatamente: como pode, ó Deus, permitir que uma nação ainda mais ímpia e cruel que Judá seja castigado por ela? E isto, o próprio Deus responde, garantindo ao profeta em que o dia de prestação de conta também chegará para os babilônicos. E depois aí no capítulo 3, ele assim faz uma oração chamando a atenção do próprio Deus para que ele venha novamente a fazer aquelas coisas em que ele fez no passado, venha ser notificado e venha assim trazer um despertamento e venha dar uma chacoalhada nesse povo para que ele venha compreender que eles precisam viver pela sua própria fé. E eu fiz uma pesquisa então em duas versões. A King James é talvez a que mais se aproxima do original. Olha só para você ver. Lá diz assim: ó Eterno, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecido por todos, também em nossa época, ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Aqui está toda a explicação do que é avivamento, tá? Ele de forma nenhuma ele pediu coisa nova. Ele simplesmente pediu que venha a ter um despertamento naquelas obras em que o Pai ele já realizou. Eu quero dizer para você que ele não vai profetizar para desviar da Judá. Tá? Todo esse livro ele escreveu para ajudar os remanescentes a compreender o caminho do Criador no tocante a uma nação pecaminosa. Vale lembrar que tudo isso é o que nós estamos passando hoje. A nossa nação ela está mergulhada no pecado. E no tocante disso, nós precisamos realmente realizar em nossos tempos as mesmas obras maravilhosas que o Pai ele realizou no passado. Mas os líderes de hoje, eles querem o quê? Eles querem preencher estádios, eles querem fazer show gospel, aí inventa um derramar no Espírito, lembrando que o Pai já enviou o Consolador. Essa obra ela já foi feita. Tá? E não é show, não é campanha, não é congresso, não é nada disso. E muitas vezes nós estamos tão carentes que nós damos ouvido a esse monte de coisas sem entender e compreender em que nós precisamos voltar à essência. Então, o que ele fala aqui, que torna-se novamente conhecido aquilo que o Pai fez anteriormente, ou seja, nós precisamos aprender novamente, tá? Eu vou te dar um exemplo, eu vou falar assim para você que o Pai, ele enviou o seu Filho para nos salvar, tá? Ponto. Aí você não entendeu. Então eu torno a explicar novamente. Olha, o Pai enviou o teu Filho, o teu único Filho, que morreu lá no madeiro para te salvar. Então isso é avivamento. Ou seja, é que nós venhamos voltar novamente no passado, que nós venhamos voltar na origem, para que o quê? Para que nós venhamos nos atentar à voz do Altíssimo e nós venhamos nos render novamente no tocante àquilo que já foi realizado. É que hoje nós queremos nós queremos tocar, nós queremos achar que tudo é novo, né? Eu sempre falo que as igrejas de hoje, as denominações,
elas são muito moderninhas, elas estão muito modernizadas. Então é por causa disso que elas vão levantar uma bandeira de avivamento, porque elas estão buscando coisa nova, uma visão nova, e isso não existe. Tudo aquilo que o Pai ele já deixou dentro da tua palavra é aquilo que é para nos alimentar. Nós não precisamos de coisa nova, nós não precisamos de uma nova visão, nós não precisamos de um evangelho novo. É isso que nós temos na mão. O velho sempre ele vai ser atual para as nossas vidas, tá? Então é essa mensagem muito breve, muito rápida que eu quero deixar para você. E também as denominações hoje, elas são mais amigas do mundo, muito menos amigo de Deus, né? Hoje você vai tomar aí, por exemplo, é só você ver agora a época das eleições. Nós vamos ver aí muitas denominações aí na qual os seus altares e seus púlpitos vão se tornar palanques de pregação, tá? Nós já temos ouvido isso. Então essa é a prova real de que as denominações hoje ela é mais amiga do mundo, tá? Então nós precisamos estar atento à voz do Senhor, para a voz do Altíssimo, para te dizer que avivamento não é coisa nova, não é show. Avivamento nós precisamos voltar à essência novamente e precisamos compreender que nós necessitamos do nosso Pai. O Senhor, nós entendemos que Ele é a porta e que Ele é o caminho, mas enquanto nós não transpassarmos essa porta e não caminharmos por este caminho, nós não temos uma nova vida, nós não somos convertidos. Não adianta eu preencher as minhas redes sociais que Ele é a porta, que Ele é a porta, se nós não atravessarmos pela porta. Nós não vamos ter uma nova vida, nós não vamos ter uma vida de santidade, porque a palavra mesmo diz que sem santidade ninguém verá o Pai, tá? Então eu quero que você analise muito bem e para que você chegue no entendimento, tá? Eu estava vendo também rapidamente a versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje, tá? Também ela é bastante assim próxima, né? Ela diz assim: faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Olha só, hoje infelizmente nós não temos visto esse agir que o Pai ele realizou em nossos tempos passados, porque hoje o homem, os líderes, eles estão muito voltados para as coisas materiais. Eles estão muito voltados para o show. E nós temos que deixar o Espírito do Eterno tomar conta. Enquanto ele não tomar conta, vai ficar do jeito que está. Vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, graças te dou, porque não foi com ouro, com prata e com dinheiro que fosse resgatado da nossa maneira de viver e de pensar, mas foi através daquele sangue derramado no madeiro. Faça em nossas vidas novamente aquilo que o Senhor já fez no passado. Venha no tocante tocar a tua igreja, porque ela está completamente fora dos teus caminhos. Usa-nos como instrumento para que nós venhamos a dizer a tua verdade, essa verdade que salva, essa verdade que liberta. Conforme diz lá a tua oração, que é um modelo para nós: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, desde hoje e para sempre. Obrigado, meu querido. Tenha um dia maravilhoso, uma semana abençoada, na graça e na paz do Altíssimo. Obrigado, querido. Quem subiu ao céu e